Salve rapaziada, tranquilo? Meu nome é Lucas e bem-vindos a mais um vídeo do canal Explica Que Eu Escuto. Eu queria agradecer pelo suporte que estão dando várias dicas de como melhorar, coisas que acham que deveria ser diferente. Eu tô tentando aplicar todas elas durante os vídeos, bora para mais uma análise. Hoje eu vou falar sobre uma música de um álbum que é um tanto recente, foi lançado agora em março de 2016, que é a música O Próximo Nascer do Sol, de um artista chamado BK. Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá. Mesmo com guerras, com perdas, então olhe pro topo, o bloco vai estar lá. A dinastia continua, longe dos falsos no jogo que tem bem mais fase que a lua, onde os caras se camuflam, mas se um camaleão. O BK é um pouco mais desconhecido, se for comparado com os outros vídeos que eu andei fazendo, porém ele é um artista muito bom e esse CD até então, pra mim, foi o melhor álbum desse ano até o momento. Então eu achei que ele merecia ter um espaço e ter um vídeo falando sobre as músicas dele, porque são muito boas, a qualidade das letras e das batidas e tudo mais. Pra quem não conhece o BK, ele é um rapper carioca de um coletivo chamado Nectar Gang. Tem muitas boas músicas e muitas participações especiais, conforme vocês vão ver que ele até cita isso durante a música. E essa música fala um pouco sobre aquela questão de não importa o que aconteça, nada vai conseguir parar ele, ele vai ter sempre o seu lugar ao sol, digamos assim. O que eu gosto bastante desse CD é que ele usa diversos samples de funk, esse tipo de coisa. E eu acho que isso enriquece bastante a música. Não que isso seja uma regra, mas é um gosto pessoal meu. Eu acho legal quando misturam diversos ritmos. Como já deu pra perceber que eu sigo bastante essa linha de vários ritmos misturados. Eu acho algo bem interessante e que agrega muito valor à música. Então é isso, vamos começar essa análise. Ele já começa falando uma coisa que, apesar de ser meio lógica, às vezes a gente nem percebe, mas queira ou não queira, não importa quantos prédios gigantes tem no céu, não importa todas as adversões do tempo, não importa o que aconteça, o sol ele vai sempre estar lá. E assim como o sol vai sempre estar lá, ele e o grupo dele, ou seja, ele e os amigos dele, também vão sempre estar lá, fazendo rap e sempre se desenvolvendo e evoluindo. E ainda fala que esse grupo dele é como se fosse uma dinastia, existe como se fosse um sentimento de família e uma linha de sucessão na liderança. E para manter esse bonde sempre funcionando perfeitamente, eles tentam se isolar dos falsos, porque o jogo do rap, ele tem várias fases, e até parece analogia, como com a lua, que existe diversas fases. E ainda fala que nesse cenário, existem diversos caras que usam o artifício do camaleão, ficam só se camuflando, querendo passar um pano, querendo se envolver com todo mundo, porém sem ser realmente parceiro de todo mundo. E ele fala que quando ele tiver realmente com ódio, para não pedir calma, porque já vai ser tarde demais e não vai adiantar pedir calma para ele nesse momento. E afirma que ele tá meio perdido, então não vem pedir informação para ele, porque naquele momento ele tá focado só na própria caminhada, ele não consegue ajudar ninguém a seguir o próprio caminho. O BK ele tá numa ascensão inegável ultimamente. E ele está sempre crescendo e evoluindo. E ele fala que assim como o Picho, ele quer ser algo que surgiu das ruas e se tornou eterno. E para alcançar esse objetivo, ele sempre vem com rimas sujas, mostrando a realidade, que o mundo tá realmente uma bosta. E ele pega e utiliza essas ruas, que pode ser até um pouco chocante para quem não conhece a realidade. Mas para quem vive isso, é algo que normal e até gosta porque ele retrata a vida das pessoas. E não adianta julgar ele, porque ele conhece todos os pecados que ele tem. E ele não veio aqui para pedir perdão para ninguém, ele tá só fazendo o som dele. Ele gosta bastante de fazer jogo de palavras, e nessa parte a gente pode reparar isso. Ele faz jogo de palavras bem legal, com duas palavras que têm basicamente o mesmo som, quando ele se compara com El Chapo, que para quem não sabe é um dos maiores traficantes do mundo. E se as rimas entorpecem, quando se trata de rap, ele é o El Chapo. Ele afirma que ele é um dos maiores criadores de rimas entorpecentes que existe. Porém, ele também é ser humano, e no dia de comemorar, ele só quer chapar. Então ele faz essa troca com as palavras, que por mais que ele seja um fornecedor de material para os outros se entorpecerem, ele também tem os dias que ele só quer ficar tranquilo e beber, fumar, fazer o que ele quiser. Enquanto alguns seguem falando o tempo todo, ele só quer seguir tranquilo e calmo, como se fosse uma aula de yoga, ou seja, ele não quer se abalar, não quer se estressar com nada, porque tem muita gente querendo dar lição de moral nele, querendo falar as coisas, porém não tem um terço da experiência dele, não conhece nada realmente da forma que ele conhece. Então esse tipo de pessoa ele só ignora e segue calmo no seu caminho. Ele reforça esse comportamento de não se abalar quando ele se compara com o Yoga, que é um personagem de Cavaleiros do Zodíaco que tem poderes de gelo. E além disso, ele é uma pessoa muito fria, calma e calculista. Ele não faz as coisas sem pensar, ele só toma decisões lógicas. E essa é a forma que ele age, sendo frio e lógico. E para essas pessoas do último verso que querem dar a lição de moral nele,
ele já deixa o recado que a janela tá aberta, é só se jogar, porque ele não vai dar ouvido pra nada que essa pessoa falar. Nesse trecho ele fala sobre algo que é até comum no rap, não tanto no cenário nacional, porém no internacional acontece com muita frequência, que é os MCs que ostentam muito, colocam dentes de ouro, esse tipo de coisa, porém as músicas que ele fazem não agregam nada, são músicas sem conteúdo e superficiais. Então ele fala que isso é praticamente não representa nada pra ele, isso não tem algum sentido algum. E no refrão ele só reafirma essa ideia da música que eu já falei, que independente de tudo que aconteça, ele vai seguir avançando e ninguém vai conseguir alcançar ele. Ele ainda critica essas pessoas que só sabem pedir e querer usar os outros, e ainda querem que os outros estejam à sua disposição para fazer o que eles precisarem, como se fosse realmente um gênio da lâmpada, que está sempre ali disposto a fazer o desejo dos outros. Nesse segundo verso, ele começa a fazer um pouco mais, digamos, de críticas um pouco mais pessoais. Ele já começa dizendo que tem pessoas que fumam tanta maconha que nem acendeu o beck e já está lesado. E esse tipo de pessoa, normalmente sempre prorrogam as metas. Ou seja, ele coloca um plano, um objetivo, porém ele acaba prolongando isso por dias, meses e até anos. Muitas vezes as pessoas tentam sempre fazer vários planos e tal, só que nunca dá certo, sempre tudo dá errado. E às vezes a gota d'água para eles perderem a linha é quando, no caso, ele fala que a pessoa tem várias mulheres e todas elas traem ele. Porém, nesse caso, eu acho que é algo um pouco merecido, porque se a pessoa tem várias mulheres, ela já está traindo todas essas mulheres. Então, eu acho que nesse caso não é nada mais que o merecido pelo comportamento da pessoa. Nessa parte, ele faz um jogo com as palavras extremamente inteligente, mais uma vez, onde ele brinca com aquela clássica regra da língua portuguesa, que é sujeito e predicado, onde ele diz que existe sempre o sujeito e o prejudicado, onde o sujeito seria, digamos, o personagem de uma frase e o predicado seria alguma afirmação sobre aquele personagem. Então ele fala que tem que ser sempre ser o sujeito, ser a figura principal, e não ser apenas uma ação, algo de afirmação, não ser prejudicado. Você tem que sempre ser o principal em tudo que você fizer. E como todo guerreiro, ele possui marcas de batalha, e afirma que ele e o seu grupo ainda vão ser reis um dia. Porém, ele fala que não é rei da forma que o Roberto Carlos é, que é um rei conhecido por ter músicas emotivas e tocar no coração das pessoas. Ele vai ser rei por tudo que ele ainda vai conquistar, tudo que ele vai crescer ainda dentro desse jogo. E nesse trecho, ele coloca a mensagem da música de maneira resumida, que assim como o mel, ele não apodrece nem envelhece. E por conta disso, assim como o sol, ele vai sempre estar no topo, independente do que aconteça. E fala para esquecerem todos esses MCs que dão sono, que esses são normalmente pessoas mascaradas, baseadas com roupas caras, que vivem apenas da imagem. E ele vai rasgar todas essas roupas, porque só os verdadeiros conseguem permanecer no jogo do rap. Só quem realmente está fazendo aquilo por amor e tem talento para aquilo. Em algum momento ele pode até ficar sem inspiração, porém ela sempre volta, porque ele já construiu uma relação com a inspiração, onde sempre quando ele vai precisar, um dia ele vai ter a inspiração para escrever uma nova música com a mesma qualidade. E ele se compara ao Zidane, que para quem não sabe foi um jogador francês que era conhecido pela sua habilidade, seu domínio de bola incrível e sempre deixar os adversários no chão. E é isso que ele fala que vai fazer no rap. Ele vai deixar todos os adversários em pane e no chão. Essas pessoas que vão entrar em pane são, na verdade, nanicos que se achavam gigantes dentro do jogo. Ele afirma que ele sabe que ele tem o respeito dos melhores porque ele é um dos melhores. Então, as pessoas reconhecem o valor do trabalho dele. E diferente de um velho que já está casado há muito tempo e já perdeu o pique, o flow dele está a todo vapor, a ponto de sempre evoluir e melhorar a todo momento. Depois do lançamento da primeira mixtape do Nectar Gang, o BK e seus companheiros começaram a ser convidados para fazer participação em diversas músicas. E ele finaliza dizendo que é só colocar um verso dele na música que a música vai ganhar muita qualidade. Isso realmente é verdade, tanto que em alguns casos, os trechos dele nas participações ofuscavam dos artistas principais de longe, sabe? A qualidade era muito diferente, você podia perceber isso. Assim eu termino mais uma análise, eu espero que vocês tenham curtido. Caso vocês estão conhecendo o trabalho do BK, eu recomendo que procurem porque é um trabalho de muita qualidade, eu gosto bastante. Caso você não seja inscrito ainda, se inscreva no canal e deixe seu joinha, porque ajuda bastante. Na descrição eu vou deixar o link para todas as redes sociais, a página no Facebook, para quem quiser curtir também, para acompanhar sempre quando tiver vídeo novo. E por hoje é isso.